Pai do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, pregador do mato, pastor Stanek. Com muita satisfação estamos aqui para falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Já falamos sobre o batismo e hoje estaremos falando, estaremos trazendo para você a doutrina da Santa Ceia do Senhor. Como é, onde é, quais os ingredientes da Santa Ceia, a ordenação, o modo de tomar, enfim, estaremos falando sobre a Santa Ceia, mas antes de irmos ao assunto, se inscreva aí no nosso canal, dá o seu joinha, não se esquece de no final, após você participar dessa bênção, ouvindo a exposição dos textos que fala sobre a ceia do Senhor, você compartilhar para os seus amigos, para os seus irmãos, para aqueles que até mesmo estão vivendo em confusão, não entendem ou não foram ensinados da forma correta a palavra do Senhor. Então você vai aprender e você vai ser um evangelista, você vai passar para frente, você vai evangelizar sem sair do seu lugar, simplesmente compartilhando. E eu estou falando evangelista, mas a ceia faz parte do evangelho, porque a ceia representa o corpo e o sangue do Senhor. E então, vamos ao assunto Santa Ceia. Santo, nós vamos entender o que é santo, porque é uma ceia santa. Santo quer dizer separado. Então é Santa Ceia. É uma ceia separada de qualquer outra refeição. Por isso a palavra santo ou Santa Ceia é um alimento separado de qualquer outra refeição. E, se falando de refeição, entendemos na palavra de Deus, vamos te dar aqui bases, textos bíblicos. Jesus, na noite em que foi traído, Santa Ceia, se você olhar até mesmo aí na tradição, se você for ver na tradição, você vai ver que ceia é um alimento noturno, tomado à noite. Então não temos base bíblica para a ceia à tarde, de dia, enfim, a ceia é de noite. 1 Coríntios 11, 23, Paulo fala que na noite em que o Senhor foi traído, ele participou da ceia com os discípulos. E também Êxodo 12, 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito. Deus falando ao povo de Israel que naquela noite que eles estariam comendo a ceia, comendo a Páscoa, o anjo da destruição passaria à meia-noite fazendo a destruição entre o povo, entre os egípcios. Então, ceia, santo, quer dizer separado, e o horário à noite. Nós temos aí já aprendido duas coisas acerca da Santa Ceia. E também a Bíblia ensina que o local deve ser separado. Também a Bíblia ensina que as pessoas que vão preparar ceia devem ser pessoas separadas, pessoas como Jesus ordenou os discípulos que fizessem os preparativos. E Mateus 26, 17 a 20, os discípulos perguntam ao Senhor, onde faremos os preparativos? Então, é uma ceia separada e preparada por pessoas separadas também.
para aquele objetivo ou para aquele fim. Lucas 22:12 vai estar falando também sobre o lugar que seria um lugar separado, justamente o que os discípulos queriam saber aonde. Jesus manda eles ir até um certo homem, e aquele homem diria o local que seria um cenáculo, onde seria feitos os preparativos para a Santa Ceia do Senhor. E agora nós já temos o que é santo, separado, local separado, pessoas separadas. Enfim, não pode ser o padeiro, ou você comprar um pão na padaria e servir na ceia. Pode ser um padeiro ímpio. Não pode ser. Tem que ser pessoas separadas, qualificadas, preparadas por Deus, enfim, que servem a Deus normalmente. Hoje, os diáconos que fazem esse serviço, que cumprem essa missão. E agora nós vamos ver a separação também do pão. Você não pode ir na padaria comprar um pão e servir a ceia do Senhor com pão feito pelo ímpio, pela uma pessoa que, às vezes, macumbeiro, cachaceiro, maconheiro, enfim, pessoas que não estão preparadas, não são separadas para aquele fim. Então a Bíblia vai separar também o pão, por isso é santo. O corpo, esse pão vai representar o corpo do Senhor. Então não pode ser um pão imundo. E nós vamos estudar agora sobre esse pão. Deus estabeleceu para o fim sagrado o pão asmo, ou seja, sem fermento. Deuteronômio 16:4 está dizendo assim: levedado não aparecerá contigo por 7 dias. Ou seja, o pão fermentado por 7 dias, durante aqueles dias dos asmos, não poderia ter o pão fermentado. O mesmo pão asmo foi introduzido na ceia pelo Senhor Jesus em Mateus 26:17. Os discípulos perguntaram aonde é que eles fariam os preparativos para a festa dos asmos, quer dizer, do pão asmo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Agora Jesus está dando um exemplo do pão, que é o pão asmo sem fermento. E agora o apóstolo Paulo vai estar dizendo para nós que, do mesmo modo que ele recebeu do Senhor, ele está ensinando a servir a santa ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 ao 8, nós vamos ver que na Bíblia o fermento aparece como símbolo do pecado. Alimpai-vos do fermento velho. Então o fermento vai aparecer como símbolo do pecado. Lucas 12:1, Jesus vai estar dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Então o fermento aparece como símbolo do pecado na palavra de Deus, símbolo de coisa ruim, e o pecado não pode estar no corpo do Senhor Jesus. E no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 2, ensina a fazer o pão. E esse pão vai ser misturado com azeite e farinha de
trigo, azeite, farinha de trigo. Levítico 2:13. E toda oferta salgarás com sal, não deixarás faltar o sal do concerto do teu Deus. Então nós temos aí os ingredientes do pão asmo, que é o azeite, a farinha de trigo, o sal, que simboliza o concerto, a água. Então nós temos o trigo, azeite, água e o sal. Todos têm o seu significado na palavra de Deus. São esses 4 ingredientes que é feito o pão santo, o pão separado, feito por pessoas separadas por Deus. Então o sal na Bíblia não pode faltar, porque ele simboliza o concerto de Deus para com os homens. Então esses são os ingredientes da Santa Ceia do Senhor. Aí você vê em muitas igrejas o camarada que está lá com pão na mão para servir a ceia, ele fala que quando orar o fermento sai, as impurezas saem. Não sai. Você pode ficar olhando para o pão, porque se sair, o pão vai murchar, e ele não murcha, porque a parte do homem tem que ser feita segundo a vontade de Deus. E é isso que a Bíblia ensina. Um pão separado não pode ser um pão de padaria. Enfim, como já disse, e não vou mais frisar isso, para não ficar enfadonho. Mas eles dizem, quando orar o fermento sai. Pura mentira, não sai, porque a parte do homem é o homem que tem que fazer. Talvez você proceda assim por falta de conhecimento na palavra de Deus, mas hoje você está sendo esclarecido não por mim, mas pela palavra do Senhor, como tem que ser o pão da Santa Ceia. Lembrando a você, pão separado, lugar separado e pessoas separadas. Isso quer dizer santo. Santo quer dizer separado. E agora nós vamos entrar na parte do suco da vide. Aquilo que vai representar o sangue do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho que é contenda. O apóstolo Paulo condena o vinho em todas as suas falas, as suas epístolas. Ele tem como uma pessoa que vai para o inferno o bêbado. O bêbado ele tem como uma pessoa perdida, uma pessoa embriagada. Então, nós vamos entrar agora nessa parte do vinho, que falam vinho, mas na verdade é suco da vide, suco extraído da uva. Não há consenso, você tem que concordar comigo, de ter álcool no sangue de Jesus. No puro sangue de Jesus, que agora esse suco da vide vai representar, não pode ter álcool. Então, se você for para os estudos, se aprofundar aí na palavra de Deus, hoje em dia nós temos muitos conhecimentos, muitas fontes. Você vai entender que a ceia do Senhor não é servida com o vinho propriamente. É suco da uva não fermentado. O apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda.
1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago. Questão medicinal. Paulo dando conselho a Timóteo para usar um pouco de vinho. O que ele estava dizendo para Timóteo? Por causa da impureza das águas que existe até hoje e a enfermidade no estômago de Timóteo, ele estava aconselhando a usar um pouquinho de vinho na água para poder tirar ali a impureza por questão medicinal, não por questão de embriaguez ou de alcoolismo, não. Era uma questão medicinal, era uma exceção, esse ensinamento de Paulo. Enfim, era um remédio para o estômago do Timóteo. A palavra embriagar-se, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido é ficar bêbado, ficar bêbado, ou ficar farto, satisfeito, sem qualquer referência à embriaguez. Por que eu estou falando isso para você? Porque Paulo diz que na ceia, um come demais e o outro se embriaga. Ou seja, um come demais e o outro bebe demais, até se fartar, até ficar satisfeito. Então não é vinho, ele não está falando de vinho, de álcool, porque o álcool, repito, não pode estar contido no corpo, no sangue de Cristo, sangue puro e carmesim. Não pode correr álcool nesse corpo, jamais. O álcool, diz aqui em Provérbios 20, verso 1, o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvassaradora. Todo aquele que nela errar nunca será sábio. Nunca será sábio. Então, jamais o álcool poderia correr no sangue do Cordeiro, no sangue puro e carmesim. Então tem muita gente que usa essa parte de Paulo, mandando Timóteo jogar um pouquinho de vinho na água para purificar, para uma justificativa para tomar vinho. E eu quero te dizer que você para com isso. Já tem muitos que já viraram pinguço e outros estão virando, porque a overdose começa de uma dose. Começa de uma dose até chegar à overdose. Ou seja, uma super dosagem. Começa de um meio copinho até o vinho, o álcool começar a correr no seu sangue. E dali, meu amigo, só a misericórdia de Deus. Nós conhecemos várias pessoas que começaram, meio copinho não faz mal. Paulo mandou Timóteo tomar, usando como pretexto para justificar a sua pouca vergonha, sua falta de temor de Deus. Em toda a Bíblia é condenada a bebida alcoólica. Em toda a Bíblia. A Bíblia manda fugir da aparência do mal. E a aparência do mal é o álcool. Tudo que tem álcool é aparência do mal. O álcool, se o álcool contamina o sangue, então não dá para estar no corpo santo do Senhor. Se o álcool passa a correr nas correntes sanguíneas, não pode correr no corpo santo do Senhor. O sangue santo do Senhor
que agora vai ser esse suco da vide que vai representar o sangue do Senhor Jesus. Então nós até podemos fazer os preparativos desse suco de uva. Existe uvas, hoje em dia existe uvas, sempre existiu e sempre vai existir uvas, mas nós também podemos comprar um suco 100% natural e orar, não é questão do fermento, e consagrar aquele suco para que ele possa passar a representar o sangue do Senhor Jesus. Não é questão do fermento, porque o fermento você pode tirar. E existe hoje o suco da uva 100% natural. E você sabe disso. Então, trazer vinho para representar o sangue de Jesus está por fora. Está errando, está pecando, está fazendo o que não agrada o Senhor. Agora, nós já separamos o lugar, as pessoas que vão fazer os preparativos, o lugar, as pessoas, já separamos o pão e já separamos o suco da uva para a Santa Ceia do Senhor. E agora o apóstolo Paulo vai ensinar o modo de celebrar. Tem um modo de celebrar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, ele diz: não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer a ceia do Senhor. A ceia, amados, é um ato simbólico. É um ato simbólico, um memorial. Em memória de mim, Jesus diz. Em memória de mim. Então a ceia não é um banquete. Não é um montão de pessoas comendo, enchendo o bucho. Aí o apóstolo Paulo estava falando que lá em Coríntios havia uns que comiam demais e faltava para outros. E como eu disse, expliquei anteriormente sobre o suco da uva, uns se fartavam e outros ficavam sem. O apóstolo Paulo está organizando isto em 1 Coríntios capítulo 11. Então não é muita comida, não é um banquete. A ceia do Senhor é simbólica, é um memorial em memória de mim. Versículo 22 do capítulo 11. Não tendes casa para comer e para beber? Ou seja, se você quiser encher o bucho, ou seja, como nós temos visto na atualidade igrejas, lá na frente, no dia do chamado Ceia do Senhor, cheia de frutas, cheia de garrafa de suco, ou vinho, não sei, não cabe a me julgar, como se fosse um banquete. Não, amados, a ceia do Senhor é um memorial. Não tendes casa para comer, para beber, ou seja, quer encher a pança? É em casa. Mas o memorial é uma taça de suco de uva e um pedacinho de pão. Simplesmente isso vai representar o corpo e o sangue de Cristo. Isso. O versículo 21, voltando ao versículo 21, fala sobre a importância de esperar uns pelos outros. Não pode pegar e sair comendo. Jesus tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos. E teve um dado momento que ele disse: comei dele,
todos. Então é esperar um pelos outros, aí o pastor, o celebrante, vai dizer, comei dele todos. Como Jesus disse, como Jesus ensinou. E o cálice do suco de uva, a mesma coisa. Bebei dele todos. Assim como Jesus também ensinou. Não é aquela confusão, sai servindo e sai comendo, repete e come de novo, como se estivesse comendo qualquer coisa. Não é. É o corpo e o sangue de Jesus que vai estar representado ali. Então fechamos aqui a doutrina da Santa Ceia e no próximo bloco, próximo domingo, estaremos gravando outro vídeo acerca da doutrina do lava-pés, a doutrina bíblica do lava-pés. A ceia sem o lava-pés está incompleta. Isso foi Jesus que ensinou e não eu, mas está na palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade. E outra coisa que eu vou te dizer para você, amado, minha amada, nós pregamos para a ovelha. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e a voz de Deus é justamente isso, a palavra de Deus. Então nós vamos ter aí no rodapé do vídeo muitos bodes, aqueles que se comportam como bodes, que não são ovelhas do Senhor, que são insubmissos, rebeldes, que não têm aprisco. Eles vão dar cabeçada, porque isso é que o bode faz. Dá cabeçada e mete a cabeça, não quer os limites de Deus. Eles não querem ficar no aprisco, eles querem subir as montanhas. Mas Moisés disse ao povo ou melhor, Deus disse a Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. E o que faz o povo de Deus descansar é as suas leis, é os seus mandamentos. E para hoje a igreja são as doutrinas e os ensinamentos do Senhor. Doutrina é a saúde da igreja. E nós estamos, com a autorização do pastor Manuel Moreira da Silva, como panfleto e titulado Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. E ainda, Jesus dizendo, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Você ama o Senhor? Então guarda esse ensinamento da Santa Ceia. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse ensinamento do Senhor para os seus amigos. Forte abraço e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir.